assunto é a vacinação contra a Covid-19. Assunto que tem deixado muita gente preocupada, muita gente sem ter nenhum conhecimento, acaba falando e propagando uma série de verdades, sobretudo em plataformas digitais, e o papel da imprensa séria, da imprensa que vai atrás de buscar informação, é justamente fazer este elo entre grandes profissionais e a sociedade para minimizar qualquer tipo de dúvida. Dá uma boa tarde agora ao doutor Pedro Frois, santo antoniense, diga-se de passagem. Tudo bem, doutor? Boa tarde, bem-vindo ao programa Falando Alto, aqui na Rádio Clube FM 92.7. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da Rádio Clube, do Falando Alto. Quero agradecer ao espaço cedido por vocês, quero agradecer também ao coordenador Edilson Oliveira, por ter aberto esse espaço para a gente poder trazer especialistas, pessoas que realmente entendem sobre o assunto e que pode trazer para Santo Antônio. Eu que sou daqui, na verdade, eu que conversei com o Edilson, para que a gente tivesse esse espaço e trouxesse informações com pessoas que entendem realmente disso. Nesse caso aí, eu sou um mero caminho com relação a esses nomes, pessoas que são referência na Bahia e a nível nacional também, quando a gente fala em imunização, em testes sorológicos e em vacinas. Vamos agora conversar também com o doutor José Tadeu Rainal. Doutor José, ele é médico veterinário, pós-doutor em imunologia pela UFBA, pesquisador do LabImuno, professor e pesquisador do curso de medicina da Unime, em Lauro de Freitas. Tudo bem, doutor? Boa tarde, bem-vindo à Rádio Clube FM 92.7. É um prazer poder estar participando, discutindo, trazendo um pouquinho de informações para a população, para tentar deixar esse momento desses últimos meses que vem sendo tão difíceis para todos nós, trazer essas informações para esclarecer, tirar essas notícias falsas e tentar tornar esse momento um pouquinho mais leve, sem tanto medo para a população com relação a essas vacinas. O que é que representa a aprovação dessas duas vacinas, a Coronavac, do Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, da AstraZeneca, e em parceria com o Instituto Fiocruz, aqui no Brasil, na sua visão? Olha, é um passo importante que está sendo dado para o controle dessa pandemia, né, dessa patologia que é o coronavírus. Um passo inicial, agora em função do número de doses, talvez um pouco mais simbólico, mas que sim já faz uma importância, já tem sua importância, porque vai atender principalmente profissionais de saúde, uma população que está... Pessoas que estão atendendo diretamente, estão trabalhando diretamente no controle e no tratamento dos indivíduos com a patologia, e também a população idosa, que a gente sabe que são a população de maior risco. Então, de início, a gente vai conseguir ter uma visão de como é que vai funcionar, e não tenho dúvida que mais doses vão vir a chegar, e em breve a gente vai conseguir atender o máximo possível da população. 12 horas e 44 minutos. Vamos agora conversar novamente com a doutora Soraya Castro Trindade. Doutora, inclusive tem um ouvinte aqui nos questionando na live, é o Antônio José, e ele diz o seguinte: boa tarde. Por que essas vacinas não são aplicadas primeiro nas pessoas que estão infectadas pelo vírus, para ver se vai fazer efeito, para depois aplicar nas pessoas? Questionamento do nosso ouvinte a respeito disso, doutora. Boa tarde, satisfação estar conversando com a senhora mais uma vez. Quero parabenizar, vocês estão de parabéns por essa iniciativa, né? É importante que nesse momento a gente esclareça a população, né? Antônio José, uma das contraindicações da vacina, inclusive, é você estar num surto agudo de qualquer virose ou estar com febre, né? Porque você, de qualquer forma, vai estimular o sistema imune quando você dá a vacina. Um sistema imune que já está se ocupando de resolver uma virose que está instalada. Então, essa não é a indicação. Quem já teve coronavírus vai poder tomar, independente se for
profissional de saúde que está nessa primeira leva, né, nesse primeiro momento aí de vacinação como prioridade, e as demais pessoas à medida que as vacinas vão chegando. Mas não é a indicação, porque a gente não sabe, a pessoa que já está infectada com uma virose, seja ela o próprio Covid ou com uma outra infecção, a gente não sabe o quanto aquele sistema imune ele já está envolvido para resolver aquela condição que já está instalada. Então, não tem indicação. Primeiro, serão os profissionais de saúde, por motivos óbvios, né, são aquelas pessoas que estão na linha de frente, que estão se contaminando, com mais risco de contaminação, e, inclusive, em um dos estudos, foi a população-alvo, que foi o estudo da Coronavac, foi feito com profissionais de saúde, então são aqueles dados que a gente tem mais certeza, né, digamos assim, mas, de qualquer forma, para quem assistiu à reunião da Anvisa, viu que eles condicionaram essa aprovação a um acompanhamento. Então, todas essas pessoas que vão tomar essas doses, que ainda é uma quantidade pequena, se a gente for pensar na população em geral, né, vai haver um acompanhamento tanto dos pesquisadores, né, que estão envolvidos nessa vacina, quanto da própria Anvisa, para ver se tudo que foi visto até agora, que foi com o menor número possível de pessoas, né, para se ter um resultado de segurança confiável, isso vai, então, para ver se isso se mantém e essa aprovação da Anvisa, ela pode ser definitiva, entende? Então, eu não sei se fui clara na minha resposta, Antônio. Sim, muito clara. O nosso ouvinte, Antônio José, obviamente que há uma série de preocupação, né, da população, porque, na verdade, somos leigos neste assunto, e é o principal objetivo da Clube FM, ter convidado vocês, grandes especialistas, e a gente agradece mais uma vez pela forma com que atenderam toda a nossa equipe, e parabenizamos também o nosso coordenador de programação, Edilson Oliveira, que mesmo de férias, foi quem articulou juntamente com o doutor Pedro Frois esse nosso bate-papo. Doutor José Tadeu, nosso segundo questionamento aqui é o seguinte: por que a Sputnik V foi rejeitada pela Anvisa? O que é que o senhor pensa a respeito deste assunto? Olha, a Sputnik foi desenvolvida lá na Rússia, e a Rússia tem algumas restrições por conta do governo mesmo em divulgar alguns resultados. E aí a Anvisa, a nossa agência que regulamenta medicações e vacinas em geral aqui no Brasil, precisa dessas documentações para poder avaliar quais são os riscos e benefícios que venham a trazer o uso dessa vacina aqui no país. E além disso, de não ter toda a documentação, é preciso testar essa vacina aqui na população, para saber como é que ela vai funcionar de verdade aqui. E não se iniciou essa fase do processo de teste na população, então a Anvisa não tem a capacidade de conseguir avaliar quais seriam os benefícios dessa vacina aqui no país. Então, não dá, no momento, para a agência que regulamenta, o papel dela não é só burocrático, é atender, ter cuidado com relação à saúde da população. Então, eles não podem queimar etapas nesse momento, sendo que já tem algumas, por exemplo, essas duas vacinas que vão começar a ser aplicadas agora, estão começando a ser aplicadas, que já estão liberadas. Então, não dá para eles simplesmente, com base em relatos, sem ter documentação, liberarem o uso dessa vacina, né? Tudo bem. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos ouvindo grandes especialistas, quando o assunto é imunologia, sobre a vacina contra o coronavírus, que começou, inclusive, a ser aplicada em território baiano nesta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Dia histórico, como a gente falou anteriormente. Uma dúvida muito frequente da população:
qual vacina eu devo tomar? É uma polêmica muito grande. A vacina chinesa, e aí muita gente, inclusive, com preconceito a respeito dessa vacina, a Coronavac, produzida aí em parceria com o Instituto Butantan. E há essa dúvida da população a respeito de qual vacina deve tomar. Doutora Soraya, como a senhora avalia essa situação? O que é que a senhora pode apresentar ao nosso público ouvinte a respeito disso? Eu vou te responder da mesma forma que eu respondi a minha mãe. Ela teve essa dúvida e me ligou para perguntar a que tiver disponível, né? As duas vacinas, elas foram extremamente revisadas, os estudos avaliados pela Anvisa, que é o nosso órgão regulador, né? Todas apresentam um nível de eficácia muito bom. Quando a gente vê a Coronavac com 50%, a gente vê só metade da população. Não é bem assim que a gente interpreta os dados, né? 50,4% de redução de risco, isso é muito bom. Muitas medicações não conseguem esse nível, essa taxa, e ainda assim são indicadas para o tratamento de diversas doenças. Então, para a gente da área de saúde, a gente enxerga essa taxa como muito boa. Esse é um ponto. O outro ponto é desmistificar a questão da China, isso a gente já tem falado, outras pessoas, outros especialistas têm falado. Nós que trabalhamos na área da biotecnologia e que adquirimos insumos para diversas avaliações, seja para medicamentos, seja para teste de diagnóstico, a maioria das coisas tem, pelo menos, o seu início na China, de produção, de matéria-prima, ela pode ser começada na China e em outros países, mas a China hoje, ela é um grande fornecedor de insumos na biotecnologia. Não tem como a gente não utilizar insumos que tenham alguma origem, por menor que seja, da China, né? E, claro, repito, se os estudos foram desenhados por pesquisadores competentes, né? Eu tive acesso a esses estudos, tive acesso à análise estatística, foi muito bem delineada, muito bem feita, né? Então, todas as incertezas que a Anvisa colocou são plausíveis, né? São coisas que, ao longo do tempo, é que a gente vai conseguir tirar, tanto para a Coronavac quanto para a Oxford, que são as duas que, até o momento, a gente tem aprovação. Então, eu diria que a que estiver disponível, eu vou tomar, né? A minha mãe vai tomar, a que estiver disponível no momento. Agora, eu preciso lembrar uma coisa, não adianta eu tomar uma dose da Coronavac e a segunda dose querer tomar de Oxford. Não é assim que funciona. O protocolo é para que você tome as duas doses da mesma vacina, são tecnologias diferentes. Bem interessante isso, inclusive era uma pergunta que eu tinha para fazer. É possível tomar, por exemplo, primeiro a Coronavac, depois a de Oxford? Não. Ou seja, não. Se você começa tomando a Coronavac, deve ter prosseguimento com a Coronavac, não é isso, doutora? Exatamente. O protocolo que a gente sabe do estudo é com as doses da mesma vacina, com aquele mesmo produto. São coisas diferentes que estão ali na formulação da vacina, né? Então, a gente não conhece o resultado dessa mistura, tá? Agora, a gente não sabe no futuro, né? No futuro, por exemplo, se essa vacina vai precisar de reforço anual ou bienal. Aí sim, lá na frente, de repente, quem fez hoje, agora, a Coronavac e for fazer um reforço daqui a um ano, aí a gente precisa avaliar e ver como é que os estudos vão mostrar esses dados para a gente. Doutor José Tadeu, no caso da vacina contra o coronavírus, o cidadão vai ter que fazer uso dela todos os anos ou não? Como é que vai funcionar? Ou ainda é muito cedo para falar a respeito de um prazo para voltar a tomar a vacina contra o coronavírus e manter o organismo imune a esse vírus tão letal que, infelizmente, já ceifou com a vida de mais de 200 mil brasileiros? Ainda é muito cedo, como você falou, a população não deve procurar mais isso para se preocupar. A preocupação agora deve ser em se vacinar, quem for possível tomar a vacina, e manter as medidas de segurança, uso de máscara, higiene, lavar as mãos, contato, inclusive com familiares, manter esses cuidados que, no momento, é o que a gente consegue trazer de informação e ter de certeza.
O que vai acontecer lá para frente, se vai precisar de reforço ou não, de quanto em quanto tempo, ainda é uma interrogação. A gente a ciência ainda não teve tempo para responder a essas perguntas. Doutor Pedro Frois, ouvinte, interage aqui conosco, participando também do programa Falando Alto, e faz o seguinte questionamento: por que essa vacina não é aplicada em dose única? Precisa de 2 doses para poder trazer a imunidade ao organismo do ser humano. Pronto. Eu vou responder, Felipe. Talvez a professora Soraya possa complementar também. Vai depender muito de como o corpo responde. Então, os estudos são feitos, o nosso sistema imune, ele funciona, vou usar até uma analogia do professor Tadeu, cada vez que você entra em contato, você é apresentado àquele determinado patógeno, ele vai se acostumando, conhecendo mais. E os estudos que foram desenvolvidos observaram que o esquema de vacinação contendo 2 doses, ele induz uma resposta imune melhor. Se essa resposta imune, ela protege com 2 doses, então é o sistema de vacinação que é aplicado hoje. Isso a gente também está muito cedo para observar finalmente, a gente vai acompanhando. Então, no estudo foi olhado, seja a Coronavac, a de Oxford, outras formulações, como a da Pfizer Biotech, da Moderna, observaram que a indução da resposta imune por um período maior acontecia quando eram aplicadas 2 doses. A gente pode ter futuramente vacinas que utilizam uma única dose, como os ensaios clínicos que agora estão na fase 2 da Johnson & Johnson, tem mostrado que apenas uma dose seria capaz de induzir uma resposta imune e proteger. Mas ainda ela está sendo testada aqui no Brasil, inclusive, mas a gente ainda tem que aguardar os resultados de fase 3. Então, por enquanto, as vacinas que foram aprovadas, elas foi observado nos estudos que a aplicação de uma dose com um reforço em 2 ou 3 semanas, a depender do esquema de vacinação, ela induz uma resposta imune melhor. Ou seja, torna a vacina com a maior capacidade de proteger você contra a infecção pelo SARS-CoV-2. Nós estamos ouvindo aí especialistas quando o assunto é imunologia, esclarecendo dúvidas sobre a vacinação contra o coronavírus aqui no programa Falando Alto da Clube FM 92.7. Com relação à aprovação de novas vacinas contra a Covid, até agora nós temos 2. A Coronavac, do Instituto, em parceria com o Instituto Butantan, e a de Oxford, em parceria com a Fiocruz, aqui no Brasil. Lembrando que a vacina de Oxford também com a AstraZeneca. Com relação, doutor, a novas vacinas, quando seria possível a chegada de novas vacinas para fortalecer essa luta contra o coronavírus? Doutor José Tadeu Rainal. A chegada de novas vacinas depende de diversos fatores, dentre eles documentações que devem ser apresentadas ao órgão, à Anvisa, que vai avaliar, e também capacidade de produção, porque é uma pandemia, o mundo todo está sofrendo. Então, imagine o seguinte: se a gente estivesse produzindo a vacina no Brasil aqui hoje, obviamente a gente entenderia que a nossa prioridade seria vacinar os brasileiros. Então, quando uma vacina é produzida em outro país, a gente entende que eles têm essa prioridade de vacinar primeiro a sua população. Óbvio que uma porcentagem dessa produção é destinada para os países parceiros, e isso está sendo feito, mas tem essas questões da documentação que deve ser avaliada. Aí, porque foi liberada nos Estados Unidos, foi liberada na Argentina, e tem que ser reavaliado aqui no Brasil, porque cada população tem uma característica com relação à resposta à vacina. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para ser liberado uma coisa que venha a ser realmente benéfica e não venha a trazer mais um problema para a população que vai ser atendida com o uso da vacina, né? Em nome do povo de Santo Antônio de Jesus, a gente tem que agradecer a esses grandes profissionais por estarem esclarecendo dúvidas no momento tão oportuno como esse, no horário de almoço, ainda assim terem parado para conversar com a nossa equipe de reportagem, e a gente
está muito feliz por isso, viu? Doutora Soraya, doutor José Tadeu e também o doutor Pedro Frois. Qual a cobertura necessária para que as vacinas consigam controlar a doença? Professor doutor José Tadeu Rainal. Olha, o ideal é que a gente conseguisse vacinar 100% da população, né? Mas isso vai demorar um pouco e a gente não pode obrigar ninguém a ser vacinado, apesar de saber que as vacinas, como a professora Soraya já falou, são super seguras e a gente pode tomar sem medo nenhum qualquer uma das duas que já foram liberadas e das próximas que certamente vão vir a ser liberadas. Mas, infelizmente, assim como a gente vai se adaptando ao ambiente, os micro-organismos também vão se adaptando, e aí é o que a gente está vendo acontecer, o surgimento de alguns vírus com um pouco mais de capacidade de transmissão da doença. Então, a gente espera que sejam vacinados o maior número possível da população para tentar conter ao máximo essa disseminação, mas estudos já apontam que provavelmente, assim como a dengue veio e ficou, assim como a Zika veio e ficou, outras doenças vieram e ficaram, provavelmente a Covid vai vir e vai ficar convivendo com a gente por um bom tempo. Até lá, as pessoas continuarão utilizando, sobretudo, a máscara, doutor? Há uma dúvida muito grande com relação a isso. Após a vacinação, a imunização aí do rebanho, por assim dizer, né? Ou seja, atingindo o maior número de pessoas possíveis, até quando as pessoas devem continuar utilizando as máscaras aqui no Brasil? Olha, o uso de máscara, eu diria, esses dias eu conversando com algumas pessoas, eu acho que a gente deve tirar um pouco essa ideia do preconceito com relação à máscara. Não é uma coisa legal de estar usando, a gente entende, acho que todo mundo preferia não usar, mas ela vem e provavelmente vai continuar de períodos em períodos, a gente ter essa necessidade de proteger, inclusive, nossos familiares, por exemplo, de quando a gente tiver uma gripe, dentro de casa, a gente vinha a usar máscara para não transmitir a gripe para o filho, para um irmão, para um pai, para uma mãe, para um avô. São medidas básicas de segurança que devem vir a fazer parte do nosso dia a dia, acho que agora para o resto da vida, e já deviam fazer parte antes, mas a gente não se atentava para ter tanto cuidado assim. E agora, infelizmente, teve a pandemia que fez com que a gente fosse obrigado a aprender um pouquinho mais de biossegurança e higiene para poder proteger a si próprio e proteger as pessoas que a gente gosta. Então tá aí, doutor José Tadeu, dizendo que a gente vai continuar com a máscara por um bom tempo, hein, gente? Não pense que depois da vacina as máscaras vão desaparecer do nada. Voltar a conversar aqui com a doutora Soraya Castro Trindade. O assunto é o seguinte: novas variantes do SARS-CoV-2. Até que ponto as vacinas desenvolvidas aí tanto pelo Instituto Butantan, em parceria com a Coronavac, né, a vacina Coronavac, e também a vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, produzida também aqui pelo Fiocruz no Brasil. Até que ponto essas vacinas trazem imunidade a essas novas variantes do coronavírus, doutor? Primeiro, eu gostaria de esclarecer que as mutações em vírus são muito comuns. Então, não foi nenhuma surpresa para a comunidade científica essas mutações. Então, quando apareceram, isso assustou um pouco a população, né? Isso, quando foi noticiado,
parecendo que tudo que tinha sido feito tinha ido por água abaixo, mas não é a verdade. Isso é muito comum. Embora essas novas variantes elas tenham uma maior capacidade de transmissibilidade, né, entre as pessoas, as porções onde houve essa variação não foram nas proteínas que a gente chama como estruturais, né, e dentro dessas proteínas estruturais estão as proteínas que foram utilizadas para a fabricação das vacinas. Então, até então, essas mutações que já foram relatadas no mundo todo, elas são contempladas pelas vacinas que estão sendo estudadas e aquelas que foram aprovadas, tá? Pode acontecer de uma outra mutação e que a vacina não contemple? Pode, né? Daqui a um tempo isso pode vir à tona, mas é alguma coisa já muito comum dentro da comunidade científica. Então, a produção dessas vacinas, ela tem essa capacidade, né, de alterar alguns componentes da vacina, componentes principais, que são aqueles que induzem a resposta imune, para que a vacina consiga contemplar todas as variantes, né? Então, embora tenha sido assim, uma notícia que alarmou muito a população, não tem nada de assustador nisso, é algo bastante comum, e as mutações até então são sim contempladas pelas vacinas que estão aí. Tem um ouvinte falando aqui com a gente, questionamentos do nosso público ouvinte, e é o seguinte: pessoas que têm a chamada doenças de Chagas, né? Aqui no nosso território é muito comum, devido à picada do barbeiro, né? Mosquito conhecido popularmente como barbeiro. Podem fazer uso da vacina contra o coronavírus, tanto a Coronavac, bem como a vacina de Oxford, em parceria com a Fiocruz, doutor Pedro Frois? Pronto, mais uma vez eu vou, inclusive, falar, se a professora Soraya quiser complementar também. As vacinas que foram desenvolvidas, elas foram desenvolvidas com a tecnologia para abranger o vírus SARS-CoV-2. Então, seja como as que estão aprovadas aqui no Brasil, seja a Pfizer Biotech, ou seja a de Oxford, seja a produzida pela Coronavac junto ao Butantan, elas foram feitas especificamente para induzir uma resposta imune contra o SARS-CoV-2, contra o vírus causador da Covid-19. Avalia-se, ou tem se avaliado, os grupos prioritários e os grupos que podem tomar a vacina. Por exemplo, as vacinações aqui no Brasil deram prioridade às pessoas que estão na linha de frente, às pessoas que estão mais expostas aos vírus. Por isso, foi feito com aquele grupo de profissionais de saúde, e esses são os primeiros que estão sendo vacinados. São esses que a gente já tem os maiores dados. Então, são os grupos que a gente já sabe que a vacina, ela induz uma resposta imune e é segura, essa faixa etária e esse grupo de profissionais. A gente vai acompanhando ao longo do tempo quem são as pessoas que podem ou não tomar a vacina. Então, hoje, por exemplo, por enquanto, as crianças não estão nos grupos que vão ser vacinados, as gestantes também não. Só o tempo vai dizer aqueles grupos que podem ou não ser vacinados, mas, por enquanto, ela é segura, qualquer uma das duas vacinas, para que a gente possa tomar. Até mesmo por isso, Felipe, é importante que a gente consiga imunizar o maior número de pessoas possíveis, porque a gente vai ter pessoas imunossuprimidas e pessoas que, infelizmente, mesmo sendo vacinadas, não vão induzir ou não vão produzir anticorpos e não vão se proteger contra o coronavírus. Por isso que a gente costuma dizer que a vacinação não é algo individual, é algo coletivo, porque essas pessoas que eventualmente não puderem tomar a vacina, elas vão estar protegidas, pois não vão ter contato, porque as pessoas que estão cercando ali, que podiam tomar a vacina, não vão ter a capacidade de ficar infectados pelo SARS-CoV-2. Com relação à especificidade à doença de Chagas, eu acredito que sim, mas eu acho que a professora Soraya ela pode complementar essa informação. Não existem dados suficientes ainda, né? Esses estudos que foram desenvolvidos são estudos que tiveram um tamanho de amostra específico para avaliar a eficácia e a segurança em um grupo específico. Quando a gente separa esses grupos, né, quem tem doença de Chagas ou por faixa etária, os dados ainda não dão uma precisão para a gente afirmar categoricamente que essas pessoas não terão reação. Muito provavelmente não. Muito provavelmente, como o Frois falou, daqui a
quando a gente tiver mais uma quantidade de vacina suficiente, essas pessoas que tenham uma comorbidade vão entrar, inclusive, em prioridade, né? Porque o fato dela ter prioridade já torna ela mais suscetível a ter a forma grave da doença. Isso é o que eu acredito. Mas ainda não há uma robustez dos dados para que a gente possa categoricamente afirmar que grupos com comorbidades específicas, em grupos com comorbidades específicas, essa vacina é tão segura quanto na população em geral, tá? Tem gente falando com a gente aqui pelo Facebook. O Marcos da Costa Silva está dizendo o seguinte: parabéns à Clube FM e aos professores Soraya, Tadeu e Pedro. Show de explicação. Já a Souza Dilma, o povo precisa ser esclarecido em meio a tantas fake news e tantos negacionistas. Está aí a participação da Souza Dilma também nos acompanhando. Miguel Barreto, parabéns, doutora Soraya e doutor Tadeu, além do doutor Pedro Frois, grandes pesquisadores, participando também conosco. Rita Barreto também está ligada na gente, Clotilde Nunes, dizendo que está acompanhando também a live e gostando muito dessas explicações. Uma situação que muita gente acabou comentando, e eu acho que a rede social ela é fantástica, a tecnologia ela é fantástica, mas quando bem utilizada. Infelizmente, algumas pessoas acabam utilizando um importante meio de comunicação para espalhar medo, para espalhar pavor à população. Infelizmente, a gente tem lidado com isso. Quem faz o jornalismo profissional tem lidado diariamente com essa questão. E uma pergunta que muita gente faz é o seguinte: por que essa vacina contra o coronavírus foi desenvolvida tão rápida? Tendo em vista que, em outros casos, demora-se 2, 3, até 4 anos para que uma vacina possa ser desenvolvida. E aí a gente quer ouvir de vocês que são especialistas o porquê desta celeridade, no caso específico aí do coronavírus, essa vacina que foi desenvolvida em menos de 1 ano. Posso responder? Por favor. Não foi direito. Foi uma força-tarefa, né? A gente estava diante de alguma coisa jamais vista, né? Algo parecido só na gripe espanhola, mas a nossa geração não viu uma infecção de tamanha proporção e que impactou não só na saúde, mas na economia, em todos os setores e mundialmente. Então, houve um esforço muito grande. Os pesquisadores, eles deixaram temporariamente as suas linhas de pesquisa. Então, muita gente que não trabalhava com vírus, mas trabalhava com bactéria, que tinha o seu expertise para trabalhar no desenvolvimento de imunodiagnóstico, de vacinas com outras doenças. Então, todo mundo se juntou e uniu esforços e trabalhando incansavelmente, né? Se você for ouvir relatos, os pesquisadores eles estão extremamente exaustos porque foram horas de trabalho muito, muito árduas e muito, muito intensas, com pouco descanso. Por isso, a gente teve tantos dados, não só com relação à vacina, mas desde o início, a enxurrada de publicações científicas sobre o Covid foi algo jamais visto, né? No começo, as revistas todas, né, de grande impacto mundial, elas abriram o acesso para todas as pessoas, algumas delas você só tem acesso aos trabalhos quando você tem uma assinatura, você paga, a maioria abriu, então foi muita, muita informação. Então, a partir disso, de todas as informações que foram geradas, desde lá do comecinho, né, desde quando a Covid começou, né, no final de 2019, é que as pessoas estão incansavelmente tentando entender essa doença, e a partir daí, com todos esses dados, a gente conseguiu chegar, né, onde chegamos com a vacina num tempo também muito curto, né, um tempo recorde. E todo mundo usou a tecnologia que já conhecia de outros casos, de outras condições, e isso foi bem importante. Doutor Pedro, no dia em que o cidadão ou a cidadã for vacinado, qual a orientação após ele receber a vacina, para que não ocorra efeitos colaterais? Felipe, além de comemorar muito, tá? Quando eu falo comemorar, não é para ir para a porta do bar, não. Além de comemorar muito por estar participando desse momento único aqui, a nível não só de Santo Antônio, a nível de Bahia, a nível mundial,
é manter os cuidados de segurança. Então, existem efeitos que já são esperados de uma vacina. Então, a gente hoje está nessa coisa de achar sobre a vacina A, vacina B, sobre a etnia e a origem da vacina, mas a gente é vacinado desde o dia 1 que você nasceu, ao longo de toda a sua vida. Então, a gente tem campanhas anuais de vacinação e o Brasil é referência mundial, graças ao seu Plano Nacional de Imunização. No entanto, então existem reações que já são esperadas, a depender, inclusive, essas fases clínicas 1, 2 e a fase 3, servem justamente para a gente ver o nível de segurança dessas vacinas e qual tipo de reação que ela vai causar. Então, se ela vai apresentar algum tipo de cefaleia, de dor muscular, de processo febril, isso é esperado a depender do imunizante que a gente está aplicando. E isso é acompanhado ao longo dos testes clínicos. As vacinas que foram aprovadas, foram 5 vacinas aprovadas a nível mundial já, elas ainda não deixaram, elas são acompanhadas, alguns dados ainda não estão, como a professora Soraya falou, não estão disponíveis porque a gente não teve tempo suficiente para ver isso. Mas hoje a gente já tem mais de 40 milhões de pessoas vacinadas pelas diferentes formulações a nível mundial, e nenhum caso de óbito. Então, uma ou outra reação são esperadas, reações leves, e eventualmente, quando você tem alguma reação que diverge da reação esperada, é feito o acompanhamento para observar o que acontece. As vacinas que estão hoje aprovadas são vacinas seguras, que podem ser administradas, que devem ser tomadas, e eventualmente, se tiver algum efeito colateral, algum evento adverso, bem provavelmente leve, a gente vai acompanhar, vai continuar monitorando. O benefício da vacinação supera e muito o risco de ficar doente. Bom, agora nós estamos ouvindo especialistas na área da imunologia aqui em nosso estado falando sobre a vacinação contra o coronavírus, tirando, na verdade, dúvidas da nossa população a respeito deste assunto. Doutor José Tadeu, inicialmente o governo federal teve muita resistência à vacina Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan. Infelizmente, a vacina que não era para ser tratada também de forma política, mas no decorrer da trajetória aí que a gente tem enfrentado contra o coronavírus, percebemos nitidamente que houve uma polarização muito grande a respeito deste assunto. Porque, pouco tempo depois, o governo federal volta atrás e, enfim, fruto de análises da Anvisa, aprova o uso emergencial da Coronavac aqui em nosso país. Como o senhor observou tudo isso, sobretudo enquanto pesquisador? Olha, enquanto pesquisador, quando a gente está desenvolvendo uma pesquisa, perguntas é o que nos motiva, dúvidas é o que nos motiva. Então, assim, muito ajuda quem não atrapalha. Se a gente não conhece a respeito do assunto, talvez seja melhor manter calado. Mas, assim como é também um ato nobre, quando a gente reconhece que alguma coisa que a gente fez estava errada e que passou a dar certo, a gente reconhece e volta atrás. Então, acho que é tempo ainda, está sendo tempo de se voltar atrás, da gente avaliar muita coisa que a gente via ou falava como sendo verdade e hoje está sendo provado com pesquisas científicas que não são verdades e é da população, é da condição humana a gente acreditar em alguma coisa e às vezes defender e ter a nobreza de voltar atrás e assumir que talvez o que a gente tenha dito antes não tenha sido tão adequado para o momento e passar a fazer o que hoje é o certo, né? Nosso ouvinte aqui no Facebook, coordenador de programação da Clube FM, Adilson Oliveira, diz o seguinte: sobre a Sputnik V, teve o pedido de uso emergencial negado e sobre a possibilidade de aprovação, já que se trata de mais uma opção de vacina. Doutora Soraya, a sua avaliação a respeito disso. A Sputnik V, ela teve sua aprovação negada porque ela não cumpriu todo aquele checklist da Anvisa, da documentação. Existem dois
dois caminhos na Anvisa para que se autorize uma medicação. Um caminho é para os estudos que também são feitos aqui no Brasil, né? E aí você já acaba tendo acesso a alguns dados, né? Antes, mesmo que venha o pedido, né? Os pesquisadores, na verdade, a Anvisa é reguladora, não é nem pesquisadora, mas os funcionários da Anvisa, que são extremamente capacitados, inclusive, eles vão tendo acesso ao longo do tempo, e tem um caminho que, para aqueles medicamentos ou vacinas que não tiveram estudos aqui. Então, existe um dossiê, né, quando aquela empresa vai solicitar a autorização, ela precisa cumprir, e aquelas que não tiveram estudo aqui precisam demonstrar, de alguma forma, que os dados que eles obtiveram lá no país de origem também podem ser aplicáveis aqui. Então, dentro de todo esse dossiê, né, o pessoal da Sputnik não entregou alguns dados, o professor Tadeu falou antes sobre isso, né, existem algumas questões, inclusive governamentais, de mais sigilo, então não foi possível aprovar aqui. Até onde eu sei, a equipe que solicitou a aprovação vai recorrer, não é bem recorrer, mas vai responder atendendo aos critérios que faltaram. Tomara que sim, né? Porque quanto mais vacina a gente tiver no território nacional, melhor. A gente tem uma defasagem muito grande na produção. Se a gente for pensar, a população brasileira é imensa, a população mundial é imensa, a gente não vai ter essa capacidade de produção, né, de uma forma rápida para imunizar toda a população mundial. Então, quanto mais vacinas a gente tiver disponível aqui, mais cedo a gente vai conseguir uma cobertura vacinal melhor. Né? E aí, lembrando que enquanto isso não acontece, a gente não vai simplesmente sair na rua aglomerando, nem abraçando as pessoas. Infelizmente, a gente ainda vai ter que usar máscara, a gente ainda vai ter que ter um distanciamento social, porque a gente não vai conseguir, assim, a curto prazo, talvez esse ano ainda não, uma cobertura vacinal tão grande que a gente consiga tratar dessa forma. Nossa companheira Elane Castro, que está aqui na técnica, tem uma pergunta para fazer do nosso ouvinte. Mesmo, Felipe, boa tarde aos pesquisadores que estão aqui na nossa live, participando aqui do programa Falando Alto também, através do rádio. A ouvinte Kelly está perguntando quem tem doença autoimune, pode tomar a vacina? Vou perguntar à doutora Soraya, né? De mulher para mulher, né, doutora? Ótimo. De novo, a gente não tem dados suficientes para isso ainda, a gente não sabe como é que vai ser a reação dessas pessoas, né? Isso vai ser um acompanhamento de longo prazo. Então, o meu aconselhamento é que aquelas pessoas que têm doença autoimune, elas conversem antes com seus médicos para ver em que estágio de evolução esteja a doença autoimune. Então, são casos bem individuais, que eu acho que a pessoa por si só não deveria ir tomar a vacina antes de uma avaliação médica prévia. Outro questionamento que chega para a gente é quanto ao tratamento precoce. Logo no início da pandemia, em meados da pandemia, a questão da hidroxicloroquina, enfim, bastante recomendada pelo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, que a cloroquina seria o combate eficaz contra o coronavírus. Inclusive, eu estava lendo ontem, um dos médicos que mais recomendou essa questão do uso da cloroquina, na França, se não me engano, ele acabou reconhecendo agora, cerca de quase um ano depois, que não há eficácia alguma da cloroquina contra o coronavírus. Como especialistas já alertavam isso desde meados da pandemia. Queria ouvir de vocês a opinião a respeito deste assunto. Doutor Pedro Frois, participando também conosco. Pronto, eu vou começar, e dessa vez eu faço questão que a professora Soraya e o professor Tadeu, eles complementem, porque é um assunto delicado até certo ponto para a população em geral, porque o grande problema da pandemia foi a politização da doença. Então, a gente sempre foi referência mundial na prevenção de uma série de doenças. A gente é referência mundial do combate ao HIV, não é por causa de medicação, é por causa de rastreio. É porque a gente sabe diagnosticar a doença no início e sabe manter essa pessoa HIV positiva sem sequer que ela desenvolva a doença.
a pessoa tem uma vida relativamente normal. E esperava-se que o Brasil fosse referência no combate, até mesmo porque a gente tinha as informações dos outros países, primeiro atingiu a China, depois foi para a Europa, e finalmente chegou no Brasil. Um dos maiores epidemiologistas na área, chamado Wanderson Oliveira, ele falou que, logo no início, a ideia era fechar todas as barreiras para evitar que a doença entrasse. A gente fechou a entrada da China, mas deixou a abertura dos aeroportos da Europa. Inclusive, foi a forma como a doença chegou no Brasil, não foi da China. O vírus SARS-CoV-2 que entrou no Brasil, ele estava presente na Europa e nos Estados Unidos. Então, a melhor forma da gente prevenir, da gente combater as doenças é prevenindo. Infelizmente, a gente não tem, para quem é da área de saúde, principalmente agora falando como microbiologista mesmo, é muito difícil a gente ter algum medicamento para doenças virais. Doenças virais a gente não trata, não é que nem bactéria que a gente usa um antibiótico, fungo que a gente usa um antifúngico. As doenças virais, no geral, a gente trata os sintomas. Então, se tem uma dor de cabeça, se tem uma febre, algum outro tipo de sintoma, a gente trata. Então, para a gente que é microbiologista, ainda por cima da área de saúde, da área de pesquisa, a gente entende também a parte dos médicos, que na ânsia de dar a atenção e o cuidado ao seu paciente, pensam em medicar de alguma forma. No entanto, foi buscado, hoje, o senhor falou sobre a questão da tecnologia servir para o mal e servir para o bem, hoje a gente consegue utilizar plataformas, que a gente chama de análises in sílicos, que dizem quais são os prováveis medicamentos que poderiam ter algum tipo de atividade contra aquele tipo de doença. Então, a gente usou disso para fazer testes, primeiro em laboratório, depois em animais, que poderiam ter algum tipo de efeito na redução dos sintomas ou da gravidade da Covid-19. E isso continua sendo avaliado, e isso vai ser importante. O grande problema foi politizar. Um trabalho, mesmo quando um trabalho científico ele é publicado, esse é o grande problema. Não é só ver um trabalho, saber fazer a leitura de um trabalho, é saber fazer uma visão crítica sobre o trabalho. Não é porque saiu um trabalho na Austrália, agora um caso específico, sobre um vermífugo, e esse vermífugo, em laboratório, foi capaz de neutralizar o SARS-CoV-2, que ele vai servir em doses humanas. Então, a gente precisa avaliar qual foi a dosagem, como foi que aconteceu, foi em condições laboratoriais, se vai para a clínica, vai ter efeito? Não vai. Mesmo quando a gente vai para casa, relatos de casos humanos, a gente tem que ter critérios para poder desenvolver os estudos. A professora Soraya vai poder falar muito bem disso, para a gente não criar viés do resultado. Claro que o medicamento que eu dou para um paciente, eu quero que ele melhore. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo bem clássico. Minha sogra mesmo, ela usa noz moscada para tudo, e para ela serve, para dor de cabeça, para febre. A gente tem a questão psicológica também, que a imunologia ajuda a explicar isso. Mas o grande problema, a gente vai buscar e continua buscando medicamentos que possam atenuar. Inclusive, hoje, a gente tem um medicamento que, em condições hospitalares, eles melhoram a condição de vida do paciente. Então, hoje, a gente consegue tratar muito melhor o paciente hospitalizado. Mas, até hoje, com dados robustos, eficientes, a gente não tem nenhum medicamento que é indicado para o tratamento da COVID fora do hospital, tá? Professora, eu quero que a professora Soraya e o professor Tadeu também falem sobre, para poder corroborar, porque só uma gotinha só não vai falar tudo. Você quer falar, Tadeu, primeiro? Pode ir, professora, fique à vontade. Primeiro que Froz vai apanhar da sogra hoje quando chegar em casa, né? Bom, como o Frois colocou da politização, que isso muito nos prejudicou. É compreensível que tenha se usado a cloroquina, que tenha se usado várias tentativas, né? O que a gente chama disso, numa doença que não se conhecia, a gente chama isso de reposicionamento de fármacos. Ou seja, a primeira coisa que quer fazer é ver se o que já existe no mercado teria ação para aquela doença. Então, isso é extremamente compreensível. Só que, com o passar do tempo, se viu que, no caso da cloroquina, não teve nenhum efeito, né, benéfico, nem em casos leves, nem em casos graves. Né? E uma outra coisa, né, que Tadeu chamou a atenção aqui, é a humildade de se voltar atrás com relação a um resultado que não se comprovou, não se manteve. E o que aconteceu com a Covid foi porque
como era uma coisa muito nova, ninguém conhecia nada sobre essa doença, então, mesmo pesquisadores sérios, reconhecidos mundialmente, eles, o que se encontrava, publicava, né? E a gente sabe que quando um artigo científico, ele vai para publicação, ele tem que ser revisto por pessoas da área, né, por pares, como a gente chama, para depois ser publicado. Mas como o tempo disso demora, e a Covid não podia esperar naquele início, então várias informações foram lançadas sem essa, sem não, depois se revisou, mas antes dessa revisão, né, por outros cientistas, e enfim, tiveram que se voltar atrás. E é necessário reconhecer, quando a gente erra, todo mundo erra, né? Então, muitas informações lá do começo, né, a ciência teve que se retratar, que dizer que não era bem assim, né? E, com o passar do tempo, a gente começou a ter dados um pouco mais robustos para a gente conseguir entender melhor, né, esse comportamento com relação ao uso de fármacos. Então, a gente hoje não tem um medicamento que a gente possa afirmar que ele seja um tratamento precoce para a COVID. A gente não pode dizer, começou com sintoma de COVID, tome tal medicação que você vai abortar os sintomas, que não vai ter sintoma grave. Infelizmente, a gente não tem, e esse, inclusive, foi um dos motivos alegados pela Anvisa de dar essa aprovação emergencial, né, da vacina, porque a gente não tem ainda, até então, uma forma de tratamento precoce. Isso, infelizmente, como o Pedro falou e a professora Soraya falou, infelizmente a gente não tem medicações para tratamento precoce. O que a gente pode fazer, só resumindo de novo, é fazer prevenção. E a prevenção é hoje o início da vacinação e manter essas medidas que a gente vem vendo de biossegurança, de higiene, uso de máscara, evitar aglomeração. A gente entende que está todo mundo cansado, doido para dar um abraço, doido para ir para a festa, doido para encontrar os amigos, família, por aí vai. Mas vamos pensar que a gente está pensando no próximo também, protegendo o próximo quando a gente toma essas medidas para evitar a disseminação da doença, né, e a transmissão da doença. Chegamos ao fim aí desse importante bate-papo com o doutor José Tadeu Rainal, a doutora Soraya Castro Trindade e também o doutor Pedro Frois. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que cada um de vocês deixassem uma mensagem, sobretudo as pessoas que estão nos acompanhando neste exato momento, contra as fake news. Nesta última semana, que havia uma forte expectativa da aprovação da vacina contra o coronavírus, e foram aprovadas 2 vacinas, tanto a Coronavac, bem como a vacina de Oxford, e aí algumas pessoas, inclusive, com vídeos no WhatsApp, que essa vacina, quem tomar a vacina em menos de 1 ano vai ter um ataque no miocárdio e vai morrer, enfim, desses tipos de absurdos. Pessoas dizendo que teve visões e que em menos de 1 ano a população quase toda do mundo vai morrer e a China vai dominar o Brasil. Enfim, queria ouvir cada um de vocês a respeito deste assunto, uma mensagem também de esperança ao nosso público ouvinte, a vitória da ciência com a aprovação dessas vacinas para lutarmos contra este inimigo letal chamado coronavírus, que infelizmente já ceifou com a vida de muitas pessoas aqui em nosso país. Inicialmente, doutora Soraya Castro, muito obrigado de coração pela forma com que atendeu a nossa equipe e deixar a senhora à vontade para acrescentar essas informações ao nosso público ouvinte. Ok, com relação a fake news, hoje a gente tem muito acesso, a gente tem uma ferramenta à nossa mão o tempo inteiro. E existem vários sites, várias páginas que têm esse trabalho de combater fake news. Então, antes de divulgar qualquer coisa, vai lá, busca, né? E com relação à vacina, primeiro, né? Por mais que eu tenha repetido aqui que tudo é muito novo, o Covid é muito nova, toda a tecnologia utilizada já foi uma tecnologia que foi empregada para outras doenças. Então, a tecnologia, tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford, ela não é uma tecnologia que não se conhece nada. Pelo contrário, já se tem uma
um conhecimento muito embasado, né, para empregar essa tecnologia. Então, não há justificativa, né, de que isso vai levar à doença do miocárdio, nem chip no cérebro, nada disso, né, e uma outra coisa, a gente está lidando com pesquisadores do Instituto Butantan, pesquisadores da Fiocruz, que são pessoas extremamente capazes, competentes, ninguém ia colocar seu nome numa coisa que ia depois destruir sua carreira, né? Então, são pessoas extremamente competentes e capazes. A própria Anvisa, né, as pessoas que avaliaram essas vacinas e que vão avaliar as próximas, também são funcionários de carreira, são funcionários que têm estabilidade, então eles não ficam à mercê de questões políticas, e isso foi muito importante para a aprovação dessas vacinas. Eu assisti a reunião de aprovação, do início ao fim, e vi que toda a avaliação foi muito detalhada que eles fizeram. Então, são pessoas que têm um conhecimento e na dúvida, a imprensa também está fazendo esse papel importante, como a gente está aqui hoje, que é tentando esclarecer, trazer com uma linguagem mais acessível para que toda a população tenha esse conhecimento também. Eu quero agradecer mais uma vez o convite e parabenizar por essa iniciativa. Olha, eu acho que mais do que um nome a zelar, o exemplo que a gente pode dar é com relação às fake news, os pesquisadores não estariam administrando essa vacina na mãe, no pai, no irmão, no filho, no avô, se não tivesse confiança. Ah, mas e ele? A gente até se arrisca, mas a gente não arriscaria a vida de pessoas que a gente gosta se a gente não confiasse. Então, a gente pode confiar, sim, no que está sendo liberado pela Anvisa, porque vai funcionar, e está funcionando, já tem testes para isso, então vamos confiar, vamos ter esperança que coisas boas estão para vir, e a gente vai passar por tudo isso, e lá na frente, aí a gente pode voltar com essas fake news para dar risada, mas agora não é o momento de usar elas nem para dar risada. Agradecer só um minuto, agradecer a iniciativa de vocês, que é excelente, principalmente nesse momento de estar conscientizando, esclarecendo a população, tirando dúvidas, para tentar deixar o emocional da população um pouco mais tranquilo, que o emocional tranquilo ajuda também a gente evitar ficar doente, ajuda com que a vacina funcione melhor e as pessoas que estão doentes que se recuperem mais rápido. Pronto, Felipe, eu mais uma vez quero agradecer o espaço, quero agradecer mais uma vez ao coordenador técnico Edilson Oliveira por ter permitido que eu trouxesse essas pessoas aqui. Quero agora fazer, na verdade, um reforço sobre a importância da vacinação. Hoje é o único meio, é o único tratamento precoce que a gente tem. Então, vá ao posto, se vacine. Essa semana também desejo pronta recuperação a Dom Esmeraldo Barreto, aproveitar que aqui é uma rádio católica, desejar a pronta recuperação a Dom Esmeraldo, e terminar dizendo, aqui aproveitar o espaço da Rádio Clube, se até o mais santo dos homens, o Papa, se vacinou essa semana, por que você não iria? Então, a vacina é segura, se vacinem, e com fé em Deus a gente vai, daqui a pouco tempo, tá aí todo mundo se abraçando novamente, tá? Por enquanto, depois que você vacinar, mantenha o distanciamento, mantenha o cuidado, para que a gente cuide, como o professor Tadeu falou, não só da gente, mas de quem a gente gosta também. Muito obrigado pelo espaço e uma boa tarde.